meus sonhos, minhas intenções, seja pra ti honrar, Senhor, te adorar com todo amor, renasce meu coração, tudo que sou, renasce meu coração, tudo que sou. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Espírito possa ganhar nossas vidas. Amém. O que a nossa mensagem de hoje é: homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia vai falar de um homem assim. O que você acha que é? A Bíblia dá essas três virtudes, esses três atributos ao homem. Ele é chamado de homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Estevão, não vai falar Estevão. João? Mais alguém? Bom, vamos conhecer esse homem. Vamos às nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 11. Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Atos 11, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé é chamado como esse homem de cheio, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E quem foi Barnabé? A gente ouve pouco falar sobre Barnabé. Ele não escreveu nenhum livro, ele não era cortado por os apóstolos, com os poderes e tudo aquilo. Mas nós já vemos aqui, logo, como aquela igreja de Jerusalém já confiava nesse homem. Quando descobriu que lá em Antioquia estava tendo toda aquela multiplicação de pessoas com a graça de Deus, e a igreja lá crescendo, se multiplicando, a igreja de Jerusalém viu um homem, e eles olham ali para a igreja, e quem é que eles escolhem? Barnabé. Eles confiavam, sabiam que Barnabé era aquele homem que iria chegar agora nesse trabalho do Senhor e iria, sim, fazer a obra junto de Deus. E vamos falar um pouco sobre algumas características de Barnabé. Vamos conhecer um pouco de Barnabé que se encontra aqui em Atos. Lá em Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, volta algumas páginas. Atos 4, capítulo 4. Versículo 36, vamos ler do 35 ao 37. Atos capítulo 4, 35 ao 37. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé,
que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé foi um apelido, foi a forma que os apóstolos viram aquele homem, aquele discípulo, olha ó, esse homem aí tem as características de um homem consolador, o homem que estimula, o homem que exorta. Assim como João e temos os irmãos de Tiago, eles foram chamados como o quê? Filhos do trovão. E nós vamos ver algumas características, né? Eles pedem para descer fogo, se Deus não queria que enviasse fogo, e tinha algumas características explosivas deles. Isso era normal como é no dia de hoje. Mas você olha para uma pessoa e você identifica e dá um nome, dá um apelido. Assim aconteceu com Barnabé. Aquele homem está ali, envolvido com o trabalho, envolvido com a igreja, os apóstolos olham para ele, pronto, José, agora tu vai Barnabé, que significa filho da consolação. E o que é que agora Barnabé fez nesse momento? Qual a atitude dele? Essa é uma característica do grande homem de Deus, grande homem que é um homem de bem, cheio do Espírito Santo, um homem que tem fé. Olha no princípio da história de eu estudando e vendo como é que apresentar Barnabé, olha no princípio de como Barnabé apresentar na sua primeira atitude, envolvido com a igreja, foi a mesma atitude que nós vemos em Abel. Abel, lá no princípio, qual a primeira atitude que Abel tem, comparando com seu irmão? É a atitude de não ser avarento. É a atitude de não ser apegado àquilo que tem. Nós vemos lá duas situações, Abel e Caim. E a oferta, aquilo que eles vão oferecer para Deus, identifica a vida de cada um. Claro que nós não vamos ofertar a Deus o melhor como barganha, como recompensa, como tem até algumas religiões que fazem isso, a caridade, as boas obras, e até um que disse, quanto mais você dá, Deus multiplica. Não é esse ponto. Mas é o ponto que nós entendemos que aquele que não é avarento, aquele que não é apegado às suas riquezas, aquilo que tem, e quando é preciso se dispõe, sem nenhum problema, ele tem fé e ele acredita no Senhor. Ele consegue dar o melhor ao Senhor. Um homem que foi avarento, um homem que tinha vontade de herdar a vida eterna, um homem que tinha uma curiosidade e falou para o próprio Senhor Jesus, e que praticava muitas obras boas, o jovem rico. O jovem rico fazia quase tudo. E quando Jesus disse assim, tudo bem, tem um evangelho que Jesus se alegrou, porque na verdade era a atitude que ele tinha. Mas quando Jesus toca ali e diz, vai, vende tudo que tu tem, distribui para os pobres e me segue, aquele homem saiu triste, porque ele não conseguia se desapegar daquilo que ele tinha. Ele não conseguia perder, doar ou abandonar aquela sua riqueza. E na Bíblia sempre vai ter esse paralelo de pessoas que são assim. Aqui, juntamente com Barnabé, nós vamos ver a atitude de Ananias e Safira. É outra comparação. Quando eles viram a atitude de Barnabé, claro que outros também estavam fazendo isso, vendendo, doando. E quando Ananias e Safira viram aquela atitude, rapaz, a igreja está olhando para esse homem que está vendo, começou a ser generoso, começou a ser bondoso. Nós também temos condição. Safira, vamos vender o nosso terreno e vamos mostrar para todo mundo que nós também somos pessoas boas e vamos levar o dinheiro lá na frente da igreja aos pés dos apóstolos. Eles fizeram. Qual foi o problema? Eles pegaram o dinheiro, era muito dinheiro, era uma quantia boa, e eles calcularam, não, nós vamos doar, mas se der tudo, Safira, olha, vamos supor que a gente fique com uma parte aqui, porque a outra parte vai melhorar a nossa vida. Então, Safira, vamos combinar, nós vamos doar, vamos ser generosos, vamos fazer a obra de Deus, mas vamos tirar uma parte para nós. E às vezes, irmão, a avareza é isso. A avareza é um mal tão grande, um pecado tão complicado e é tão atual. Se você for ver na Nova Aliança, existe uma passagem que diz que compara a avareza com a idolatria. E ele afirma a avareza que é a idolatria. E se você for olhar lá no Antigo Testamento, a maior dor de cabeça do Senhor, o povo, foi o pecado
pecado da idolatria. O maior pecado do povo até eles ficarem cativos na Babilônia, e ficaram ali por 70 anos, muito tempo ali longe de Deus, o pecado constante na vida do povo de Deus, o maior é a idolatria. E voltava, o povo estava adorando a um Deus. E voltava, o povo estava esquecendo do seu Criador. E aí a avareza é comparada com a idolatria. Quando as pessoas fazem como Safira e Ananias, dão alguma coisa para Deus significativo, mas aí ela acaba retendo pela avareza e por ela achar que ela precisa urgentemente, necessariamente daquilo, ela não consegue dar o melhor. Caim, quando ofereceu alguma coisa a Deus, ele ofereceu. Ele não deixou de dar nada a Deus. Ele não se cancou, como diz o ditado. Ele foi olhar e levar alguma coisa. Mas diferente de Abel, ele não confiou, ele não acreditou em entregar o tudo, o completo, o melhor. Barnabé, ele entrega tudo. E a atitude de Barnabé, outros também faziam isso na igreja lá no começo. Mas a que Barnabé fez impactou aquela igreja até o ponto de Ananias e a Safira querer fazer a mesma situação, mas por causa da avareza. Por eles não terem temor verdadeiro e completo ao Senhor. Eles são avarentos. Eles estão ofertando ali no momento da oferta. Eles já separaram alguma coisa. Eles sabem que é obrigação e sabem que domingo tem um momento do louvor, da ceia, e vai ter um momento da oferta e pulso. Se o irmão me veio depositando nada, e sabe que eu trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes acontece assim, irmão. E às vezes no nosso íntimo, na nossa vida pessoal, nós estamos apegados e colados e arraigados com o cordão umbilical em coisas materiais, coisas terrenas, coisas que passam. Às vezes nós deixamos de fazer de forma mais excelente, mais comprometida e com muito mais tempo a obra do Senhor, porque nós somos apegados àquilo que nós achamos que precisamos, àquilo que eu retenho. Eu vou levar assim como Safira e Ananias, eu vou levar assim como Caim alguma coisa para Deus, mas eu tenho que ter isso aqui para mim. Eu não posso desapegar aqui mais um zero no meu Pix, na minha conta. Eu não posso me despender no dia de serviço para visitar um irmão, para fazer a obra de Deus, para ajeitar, consertar alguma coisa lá no prédio. Eu não posso perder nada, porque se eu perder um dia de serviço, vai me custar aí R$200, 300, e eu vou ter muita coisa, e isso vai fazer falta nas contas do final do mês. E a igreja do Senhor fica, muitas das vezes, com pessoas que são assim, como Safira e Ananias, como Caim. Estão levando ali, catando, buscando no meio das frutas, alguma coisa para levar para Deus, porque tem que levar. Mas, um homem, assim como Barnabé, que tem fé, que é cheio do Espírito Santo, quando ele vê a necessidade, assim como tinha necessidade daquela igreja naquele momento, ele se desprende e ele oferece tudo ao Senhor. Não aquela oferta, como é que eu posso dizer, já fixa, vamos dizer assim, que nós temos que dar no momento que eu vou vir aqui e exorta, não. Mas aquilo que quando eu vejo que está me entendendo, se eu tenho um bem, um carro, uma casa, uma moto, uma conta bancária, um objeto, que eu estou com as pessoas sendo duro, sem tempo para as pessoas, sem tempo para Deus, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma vida, se eu tenho um compromisso que me distancia das amizades, me distancia da igreja, me distancia de entregar o evangelho, e por causa daquele bem que eu tenho, as pessoas estão ficando afastadas de mim, pode ser avareza. Avareza é aquilo que você tem, que você idolatra aquilo, se compromete e não abre mão, assim como fez o jovem rico, que fazia muitas coisas para Deus, mas quando Jesus vê que aquela avareza ia trazer para ele, quando ele fosse seguir a Jesus, muitas consequências, ele tinha que largar. A Bíblia diz que aquele jovem sai triste daquela conversa, porque ele possuía muitas coisas. E às vezes é assim, irmãos. E sabe qual é o problema? Às vezes é fácil eu ofertar e ser generoso,
eu recebi 100 reais, 200, eu vou aqui dar 10, 20. Não é nada, né? Mas quando a gente recebe uma quantia boa, generosa, uma conta de empresa, uma venda de uma coisa, 100 mil reais, 50, se eu não fosse pior do que os fariseus que davam 10, ou pior do que os assembleanos que dá 10, dá oferta e ainda ajuda no prédio e ainda dá oferta para o irmão necessitado. Se eu for perder para esses caras, eu tenho que depositar tanto. E às vezes o nosso coração se corrompe por isso. Às vezes era fácil dar uma quantia pouco, mas aquilo que Barnabé, esse homem, quando pegou naquela quantia, ele depositou tudo. Que não venhamos ser como Safira e Ananias. Quando pegou a quantia mais gorda, generosa, ele olha, não, senhor, tu não vai ficar de lado. Mas bora aqui conversar. Bora aqui, mulher, bora aqui, filho, bora aqui, família. Irmãos, é um problema. A avareza destrói o cristão, porque a avareza é idolatria. Uma característica, que a primeira característica que está mostrando aqui, desse homem, que era José, e agora é chamado de Barnabé, é um homem que não é avarento. É um homem que confia completamente no Senhor. Um homem que faz a obra do Senhor em todos os tempos. Outro ponto que Barnabé tinha, um ponto muito bom e maravilhoso, está em Atos ainda, capítulo 9, Atos, capítulo 9, versículo 26. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. 29. E falavam ousadamente no nome de Jesus. Falavam e disputavam também com os deus, mas eles procuravam matar. Outra característica de um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele vai motivar o irmão. Ele vai ajudar o irmão. O que estava acontecendo aqui? Paulo já tinha fugido de Damasco. Paulo estava em Damasco, teve que fugir, desceu pelas mãos do Sérgio. Aí agora Saulo, ainda é Saulo, ele vai para Jerusalém. E quando Saulo chega lá, ele procura os apóstolos, os discípulos, para se turmar, para fazer a obra de Deus junto, para estar ali no meio da igreja. O que é que toda a igreja, o que é que todos os discípulos fazem com Saulo? Não querem ficar com Paulo, não aceita Paulo, que ainda é Saulo, e deixam o Saulo ali de escanteio. Todo mundo desconfiando de Saulo, ninguém acreditava nele, na sua conversão, na sua transformação. Aquele que há pouco tempo estava perseguindo, como é que esse homem se converteu em tão pouco tempo? E a Bíblia está falando aqui claramente que todos, no versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas olha só, todos o temiam. Quem foi que não temeu Saulo? Quem foi que não teve medo? Quem foi que foi ousado? Quem foi que foi verdadeiro? Quem foi que foi autêntico? Quem foi que foi contra toda a igreja? Quem foi contra todos os apóstolos, todos os discípulos e procurou se ajuntar a Saulo? Quem foi que deu um voto de confiança? Quem foi que acreditou? Barnabé. Quando Barnabé viu ali aquele homem, e Barnabé também conhecia assim a história de Saulo. Mas quando ele olha aquele homem no meio da irmandade,
no meio dos discípulos, e vê ali todo mundo temendo, se excluindo, se saindo, Barnabé, ele olha para aquele irmão e diz: ele merece um voto de confiança, ele merece ser escutado, ele merece ser consolado. Barnabé, filho da consolação. E nesse momento, onde Saulo é rejeitado pelos discípulos, quem é que consola Saulo? Barnabé. Barnabé acredita, se achega a Saulo, pega Saulo, vai na presença de todos assim: ó, meu cara, eu vou contar aqui para vocês como é que foi a conversão desse homem no caminho. Vocês sabem o trabalho, a obra que ele estava fazendo em Damasco? Ele estava lá pregando ousadamente, arriscando a vida. Esse homem aqui pregou tanto até o ponto pessoal expulsar ele teve que fugir das mãos dessa do ser. Barnabé faz isso com Saulo. E agora Saulo é enturmado no meio da igreja. E aí a igreja ganha mais um obreiro. A igreja ganha mais uma pessoa para trabalhar nesse serviço. Saulo. Por quê? Porque Barnabé consolou Saulo. E trouxe Saulo e juntou com a igreja. Uma grande característica do homem de Deus: ele não vai se preocupar apenas com os mais achegados. Ele não vai se preocupar apenas com aquele que ele acha que merece, ou com aquele onde toda a igreja está focando o olho e não, já que a igreja não quer isso aqui, eu também vou abandonar ele. Às vezes é muito fácil nós pegarmos um problemático e expulsar ele, tirar ele do rol da igreja, perder o contato com ele. Às vezes nós estamos aptos, ou estamos desejando lutar e dar a vida para que aquele irmão, para que aquela pessoa, ele venha se recuperar, ele venha se encontrar, ele venha se achar e venha ser uma grande ferramenta na obra do Senhor. Barnabé, ele sempre viu isso. Você teve outra pessoa que Barnabé brigou, que lutou, foi com Marcos. Chegou um momento que Barnabé queria levar Marcos para uma missão, e agora Paulo, olha que irônico. Aquele que foi auxiliado por Barnabé, aquele que foi acreditado, aquele que recebeu a mão, onde os discípulos não acreditavam e não estavam querendo se turmar com Saulo, agora Paulo, ele não aceita a indicação de Barnabé. Quando Barnabé, claro que teve uma primeira viagem, Marcos parou no meio do caminho, foi decepcionante para Paulo. Quando vai ter outra viagem missionária, Barnabé conversando com Paulo: ei Paulo, como é que vamos fazer a missão? Vamos para tal lugar, vamos pegar o barco, vamos fazer aqui. Aí vai lá dizer: não, vamos chamar Timóteo, vamos chamar. Aí Barnabé: Paulo, vamos levar, sabe o que? Marcos. Paulo não aceita. E tem uma grande briga, uma grande confusão de dois. Paulo, aquele que recebeu a mão de Barnabé, agora ele rejeita a mão da Marcos. E quando Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro, com quem? Com Marcos. O que acontece na vida de Marcos? Aquele que Paulo não acreditava, aquele que Paulo não queria andar junto com ele no trabalho. Pela perseverança de Barnabé na vida de Marcos, e por Barnabé dar a vida, e mesmo no tempo de perder o contato com Paulo, aquele que ele acreditou, aquele que estava trabalhando junto, esses dois homens fizeram grandes trabalhos junto, Paulo e Barnabé. Mas chegou um momento que Paulo, ele não entendeu, ele não compreendeu a atitude, a grande característica poderosa que Barnabé tinha na vida dele, de consolar as pessoas, de acreditar, de dar vida naquele que ninguém acreditava. E quando Paulo decide, até briga, por não aceitar que levasse Marcos, Barnabé não abriu mão de Marcos. Ele prefere deixar Paulo ir com a sua viagem, mas ele vai cuidar de quem? De Marcos. E na sua viagem, Barnabé leva Marcos. E sabe o que acontece na vida de Marcos, pela perseverança e o trabalho de Barnabé na vida dele? Ele agora é aceito. Porque lá na frente, o que é que Paulo diz? Chama Marcos, porque ele é útil para mim. Então, irmãos, aquilo que às vezes hoje eu e você rejeita um irmão ou uma irmã, aquilo que você acha que não vale a pena lutar,
ou dar vida, desacreditar, cuidado, porque aquele homem pode ser um grande homem de Deus. Pela atitude de Barnabé, Paulo foi integrado ao discípulo de Jerusalém. Pela atitude de Barnabé, Marcos lá na frente é reconhecido como uma pessoa útil. Quando Paulo não queria ele, é porque para Paulo era o quê? Um inútil. Eu vou brigar contigo, Barnabé. Nós vamos ficar de mal, vamos até se dividir, mas Marcos eu não leva não. Olha a atitude de Paulo. Mas Barnabé é aquele que consola. Barnabé é aquele que se preocupa com os rejeitados. Barnabé é aquele que olha para aquele irmão onde ninguém vê nada e dá a vida por ele. E trabalha na vida dele. E quando nós, irmãos, trabalhamos na vida do irmão, você vai ver como aquela vida pode ser transformada. Você vai ver uma grande mudança. É muito prazeroso, irmão. Nós já, no começo, irmãos, dá muito trabalho, é muito delicado. Você fica muito exausto. Só Deus. Mas quando você vê na frente aquela vida transformada, restaurada e sendo útil para o reino de Deus, Deus é louvado. Deus é glorificado. E quando nós conseguimos ganhar aquele irmão que está indo para o pecado, quando nós conseguimos dar a vida e trazer ele para o trabalho do Senhor, a Bíblia diz, quando você tira o irmão do pecado, você ganha ele, você encontra multidões de pecado, porque ele não vai ser aquela pessoa que vai andar por aí deliberadamente pecando e rejeitado pela igreja, rejeitado pelos discípulos. Que possamos, irmãos, ter a mesma atitude de Barnabé, de enxergar a irmandade, de enxergar aquele irmão que está precisando da minha vida e da sua vida. Pois para o outro ganhar a vida, nós temos que perder a nossa vida. 1 João fala, esse é o amor, aquele que ama dá a vida pelo seu e pelo aquele que ele ama. E Barnabé dava a vida. Barnabé foi usado e levou Saulo à presença de todos. Barnabé foi usado e trabalhou grandemente na vida de Marcos. E nós temos, irmãos, através do Espírito Santo, através de Deus e através do homem que foi usado como instrumento, um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, nós vemos uma transformação de vidas. E nós vemos na história bíblica dois grandes homens que tiveram um grande suporte, um grande apoio, uma grande base no seu começo. Paulo e Marcos. A outra atitude de Barnabé é uma atitude generosa e maravilhosa. Está lá em Atos, capítulo 11. Quando Barnabé é enviado para olhar aquela igreja, Atos 11, 23. Atos 11, 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. O homem de Deus, ele vai se alegrar na obra do Senhor. Ele vai ser comprometido. Ele vai ficar feliz. Quando a igreja decide enviar Barnabé, vai Barnabé, ver esse trabalho, ver esse crescimento, ver essa maravilha. Barnabé se dispõe e ele vai ali olhar, ver aquela igreja crescendo em Antioquia. Quando ele chega e vê aquele número de pessoas, gentil, e até judeu que estava ali em Antioquia, Antioquia era uma grande cidade. Naquele tempo, Antioquia era a terceira maior cidade, só peguei para Roma e a outra cidade que tinha. E quando ele vê lá e vê aquela multidão buscando a Deus, com desejo de conhecer a palavra do Senhor, o coração de Barnabé se alegra. O coração de Barnabé se anima. E ele exalta e chama todo mundo e faz o clamor e pede para todo mundo, com firmeza de coração, perseverar no Senhor. O homem de Deus, com as características de Barnabé, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, ele sempre vai estar contente. A obra de Deus nunca vai ser um peso para ele.
A obra de Deus nunca vai ser fatigante, nunca vai ser trabalhoso cuidar das coisas de Deus. E quando ele vê aquela obra, quando ele vê a graça do Senhor na vida das pessoas, ele vai ficar alegre, ele vai ficar contente. O que aconteceu depois disso aqui foi que, no versículo 25, olha a preocupação agora desses homens. Olha o que Barnabé faz. Versículo 25, 11. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar quem? Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu o quê? Todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha o que é como que Deus faz. Ele vê a igreja, vê a obra de Deus e se alegra. Mas ele se alegra e volta para Jerusalém, fica lá no conforto, na sede, só recebendo o culto, recebendo o ensinamento, e deixa lá a Antioquia vazia. Qual é a preocupação de Barnabé? Consolar aquela igreja, consolar aqueles novos cristãos. E o que é que ele faz? Corre e vai buscar lá em Tarso Saulo, vai buscar um companheiro de trabalho, vai buscar aquele que confia. E aí esses dois vão, se estabilizam em Antioquia e passam um ano motivando, ensinando, se preocupando com aquela igreja. Não vai adiantar nada, irmãos, quando eu e você vai olhar a obra de Deus e fica alegre, o coração acelera, você fica contente, e você sai daí daquele canto animado e sai contra ali um dia, um irmão contra o outro, bate ali uma foto, mostra para todo mundo, e depois você nunca mais vai naquela casa, nunca mais vai naquele local. Aquela pessoa fica o quê? Abandonada, esquecida. Aquela igreja fica o quê? Abandonada e deixa ela de lado. Aquele que tem um compromisso e a alegria completa no Senhor é quando nós nos alegramos e tomamos uma decisão. A alegria, o fruto da alegria de Barnabé foi a decisão que ele tomou. Não, eles estão para a palavra, está multiplicando, mas eles precisam de acompanhamento. Eu não vou fazer isso só. Eu tenho um grande homem comigo, de Deus, Saulo. Onde é que está Saulo? Está em casa. Ele se dispõe, vai até casa, mostra o projeto para Saulo, o plano de ensinar, discipular aquela igreja em Antioquia. E ele traz Saulo e esses dois passam durante um ano ensinando aquela igreja. E a Bíblia diz que eles ensinaram o quê? Muita gente. Muitas pessoas foram ensinadas. E sabe qual é o resultado de tudo isso, dessa história que aconteceu há quase 2 anos atrás? Onde é que está o resultado? Onde é que está o fruto desse trabalho, dessa obra? Está na minha e na sua vida. Por essa base, desse maciço, bem feito, desse que fica na rocha, não na areia de forma superficial. Passado quase 2000 anos, alcançou a minha e a sua vida. Que eu e você, irmão, venhamos ser de Barnabé. Que possamos hoje fazer bases sólidas, alicerces firmes, para se Cristo não voltar. Essa palavra que eu e você confessamos e acreditamos, a palavra de Deus, ela permaneça e alcance outras gerações. Alcance os nossos netos, os nossos filhos. Mas isso não vai acontecer se hoje eu e você for que nem Barnabé. Não ser aquele apenas que adquire, não ser apenas aquele que recebe a consolação, mas ser aquele que dá consolação, aquele que distribui, aquele que repara, aquele que se alegra, se preocupa e toma uma atitude. Porque a maior alegria é quando nós tomamos uma atitude. Dá tempo, eu e você, tomar atitude. Amém? Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Irmãos, pela graça de Deus, o Leonardo, ele passou mais de 80 dias internado. E teve uma melhora, está em casa esse dia. Eu continuo orando porque ele precisa de Deus e que seu corpo venha reagir cada vez mais e expulsar
Vamos instalando os televisores. Quarta-feira o televisor tem aqui. Sexta-feira o televisor para casa, no passado, né? E como o Sérgio falou, no outro domingo, terceiro domingo, né? No outro domingo, Horizonte, de manhã, os irmãos que puderem ali. É muito bom, alegra muito. E vamos ter a atitude de Barnabé na igreja Horizonte. Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Jesus, que possamos examinar a tua palavra, nos enchermos do teu Espírito Santo, nos enchermos de fé e sermos, Senhor, achados como homens e mulheres de bem, para o louvor e glória do teu nome. Abençoa nossas casas, abençoa cada lar, cada família, todo de todos aldados, que o Espírito possa continuar melhorando cada vez mais, de todo aquele que está enfermo, o Senhor vai abençoar, não só na enfermidade física, mas espiritual. Entregamos todo o trabalho, Senhor Deus, que já é teu, nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos mostrar e as nos conduzir, Senhor. Nós fazemos toda a obra que está preparada para aqueles que te amam. Seja conosco, Senhor, pois nós precisamos de ti. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.